olha que honra a gente recebe hoje aqui no estúdio do nosso Balanço Geral o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Venha pra cá, governador. Que bom ter você aqui ao vivo com a gente. Tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Muito obrigado aí. Obrigado a você. Com você um pouco aqui do entorno de Brasília e desse querido Goiás também. O governador que é entusiasta aqui do nosso entorno, viu? Inclusive, vamos conversar de uma parte que eu já falo há vários anos, estou há décadas falando de criminalidade. O índice, inclusive, de criminalidade tem baixado, gente, no entorno aqui do nosso Distrito Federal. Como tem sido esse enfrentamento? E eu já quero lhe parabenizar pelo que você faz pela segurança pública. Eu sou um fã da dureza que o senhor tem com esses bandidos. Bom, Fred, você sabe que quando nós iniciamos o governo, você se lembra até professores foram assassinados, as cidades do entorno, entre as 50 mais violentas do país, né? Elas ocupavam ali 3, 4 lugares entre as mais violentas que nós tínhamos. Quer dizer, era uma região onde disputava com a Baixada Fluminense, disputava com as regiões a Rocinha, o Morro do Borel. Eram as regiões ali onde as pessoas não tinham nenhuma tranquilidade. Não podia ir a um ponto de ônibus, pegar um ônibus, não podia ficar em casa, não podia sair, enfim. Eram sequestrados ali pelas facções, pela criminalidade. O comerciante, coitado, não podia abrir a confeitaria mais cedo, a panificadora mais cedo, não podia abrir a loja. Era tudo loja com aquelas grades, todo mundo comercializando ali, com aquelas dificuldades todas. Quando eu cheguei ao governo, eu vim fazer uma visita, andar aqui pelo entorno. Sim. Quando eu vi aquela situação toda dominada ali pelo narcotráfico, nós intensificamos ali os nossos batalhões especializados. O que é que nós fizemos no governo? Como nós temos poucos homens relativamente, Goiás só tem 12 mil policiais militares. Sim. Agora que eu estou fazendo concurso para aumentar, e vou aumentar agora para mais 1.700 homens agora. O que ocorre? Nós fizemos aqueles batalhões especializados, combate de fronteira, o nosso Arrotan, nosso CODE, o nosso batalhão de choque. E aí, com isso, nós fomos especializando. Passamos a trabalhar junto com a inteligência, toda a inteligência da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Aí nós começamos a fazer esse levantamento do entorno. E você vê que no momento em que a polícia chega, é uma polícia preparada, competente, você vê que aí não dá espaço para bandido crescer. Ali não cresce o bandido. Então, essa foi uma das ações mais importantes no nosso governo. Eu fico alegre, eu chego no entorno, o cidadão diz para eu fui tomar um café numa panificadora lá em Novo Gama. Aí o cidadão disse, amigo governador, eu agora posso chegar aqui 4 horas da manhã, abro minha panificadora, venho de moto, trabalho aqui, começo a atender o pessoal todo e, graças a Deus, estou vivendo em paz. Então, são situações como essa que você vê que a segurança pública ela é fundamental. Não existe, eu costumo dizer isso com muita ênfase, não existe Estado democrático de direito se não tiver segurança. Cara, e tem uma frase do governador numa entrega que eu sou louco por ela e uso no rádio. Eu uso menos aqui para não dar ideia pros polícias daqui, sabe? O governador ele equipa, né? Tá equipando bem aí a polícia do estado de Goiás. Ele foi numa entrega de fuzil. O governador foi numa entrega de fuzis e chegou assim, com esse vozeirão dele, que se eu tivesse uma voz dessa eu ia ganhar dinheiro. Aí ele foi com esse vozeirão dele entregar os fuzis pros policiais militares da Rotan. E, gente, é pra ser usado. Eu falei, você tá doido. E hoje a Rotan, inclusive de Goiás, é uma das mais bem vistas aqui do nosso Brasil inteiro. Então, parabéns aí à polícia do estado de Goiás, que faz uma diferença grande aqui no nosso entorno. Vamos falar um pouquinho de saúde também? Vamos falar saúde aqui do nosso entorno, viu? Só para encerrar a nossa segurança pública, desde o mais jovem policial que entra até o comandante da Polícia Militar tem o mesmo armamento. Boa. Mesmo. E o mesmo lote de compra. Sabe outra coisa que eu gosto? Mais moderno. Outra coisa que eu gosto de ver. A polícia tem as armas mais modernas que tem hoje, colete à prova de bala, todos dentro daquele período de validade, trocados. E o pessoal todo giro também, que são as motos que o cara anda quase a 300 por hora lá, todo mundo também, com todo aquele
vestimenta própria para proteção, enfim. Toda a estrutura é dada com cursos de atualização também, para a gente chegar a esse ponto que passa a ser fundamental para nós. E aquele detalhe que eu cheguei no governo e disse, né, Fred? Ou bandido muda de profissão ou muda de Goiás. Vai embora. Aqui não tem chance, não. Boa, gente. Olha só, tem novidade para a saúde do entorno aqui, inclusive com inauguração de novos hospitais, não tem? Tá vendo? Eu acho que essa parte aí é uma parte importante. Todos nós passamos por aquele momento difícil, onde se prometia tanto hospitais no entorno, nunca realmente fizeram nenhum. É a segunda maior região ocupada no estado de Goiás, a maior densidade que nós temos habitacional, depois da região metropolitana de Goiânia, e Goiânia é o entorno. Sim. Segundo maior, nós temos é o entorno. Não tinha um leito de UTI, nenhum. Nunca teve um hospital estadual, nunca. Quando eu entrei, para você ter uma ideia, a primeira paciente com Covid, tá certo? Sim. Que faleceu em Goiás foi uma senhora de Lusiânia, que quando chegou em Goiânia já não tinha condições mais de ser tratada. Naquele momento eu estadualizei. Hospital de Lusiânia, hoje toda a gestação de risco, Lusiânia é hospital de referência. Toda a parte de ginecologia, obstetriz, cirurgia geral e clínica. Formosa. Você precisa ir lá, Fred. Formosa aqui do ladinho, gente. Fred, tem lugar daqui que 60 quilômetros você chega lá. 120 milhões de reais eu estou investindo agora, o hospital está quase pronto. Vai ser um centro de cirurgia cardíaca e transplante cardíaco. Olha que beleza. Em Formosa. Do ladinho não existia hospital. Vai ser ali um centro de referência para o Brasil de cirurgia cardíaca também, lógico. Além de atender urgência, emergência e também cirurgia de rotina, cirurgias eletivas. É bom que o Lusiânia atende ali o lado sul e a gente vem aqui para Formosa para atender o lado norte de Goiás. Hein? E aí você vai para Lusiânia e aí você vai para Águas Lindas agora. Águas Lindas de Goiás. Que nós vamos inaugurar um hospital que começou lá em 2006. 6? Há quase 20 anos. 2006. E agora eu vou entregar o hospital lindo, você vai ver que coisa mais moderna que tem daquilo que é um hospital com 40 leitos de UTI, com toda a parte de especialização também, na parte de nefrologia, de cirurgia, em toda a área também de oftalmologia, toda a parte cirúrgica, tá certo? Nós vamos estar com toda a estrutura instalada lá em Águas Lindas, o hospital. Termina agora, no final do ano eles entregam o hospital e nós vamos começar a colocar os aparelhos e você vai ser convidado para ir lá. A população... Esse hospital, eles levaram lá umas duplas sertanejas para inaugurar esse hospital 4 vezes. Nunca atendeu um paciente e ele nunca teve um aparelho vendido. Só foi a festa. Só a festa. Cessa e foguete, quase botaram fogo em Água Linda. Entendeu? Mas nunca inaugurar nada. Agora, a população vai receber um dos hospitais mais modernos, de média e alta complexidade, com várias especialidades cirúrgicas e todas as especialidades clínicas. Boa. Então, é um hospital que vai ter também uma área de pediatria, principalmente de recém-natos com alto risco. Ela vai ser uma área também muito concentrada ali na região de Águas Lindas e um hospital que deve entrar agora, a partir de fevereiro em diante, na parte de atendimento das pessoas. Eu quero estar sempre com o senhor nesse entorno, que é um lugar que eu gosto. Valparaíso, já morei, o Novo Gama, já morei também. Falar em Valparaíso, Novo Gama, nosso entorno, Formosa e tudo mais, transporte público, que negócio que há décadas... Você vai me ajudar. Há décadas aí vem um embrólio aqui. Tem novidade? Você vai me ajudar. Sabe por quê? Porque, veja bem, isso está próximo a se resolver, tá certo? Esse assunto nunca foi adiante por um motivo só. Veja, como é uma região do entorno, entra Brasília, Goiás e a NTT. E aí sim. Eu posso falar que ela vem brigando demais com nós? Com o nosso Distrito Federal e o nosso entorno? É verdade. Exatamente. E a NTT, que tem a responsabilidade de poder pautar a política de transporte, porque não é nem de Goiás nem de Brasília. Ela é do controle da NTT, porque são 2 estados, quer dizer, o Distrito Federal e o estado de Goiás. Quando tem essa situação, a NTT que comanda. Se não fosse a NTT, já estava resolvido. Sabe por quê? Porque lá em Goiânia, por exemplo, desde que eu entrei como governador do estado, desde que eu entrei em 2019,
o preço da passagem nunca aumentou nem um centavo. Pô. R$ 4,30. Para toda a Goiânia e todos os 17 municípios da região metropolitana de Goiânia, R$ 4,30. E quem anda menos de 5 quilômetros, R$ 2,30. Pô. Então você vê que nós temos uma política lá de subsídio para não penalizar o cidadão. Talvez seja o único lugar no Brasil onde se tem esse modelo. Então qual foi o acordo que foi feito? O acordo é o seguinte: Goiás entra com 1/3 do subsídio, Brasília entra com 1/3 e a União entra com 1/3. Até agora a União não deu autorizo. Senão nós podíamos nivelar todas essas passagens de toda a região do entorno para Brasília num preço fixo e a partir daí o cidadão tinha tranquilidade de saber o quanto ele pagaria e o quanto seria exatamente o valor do seu transporte e também da distância que ele ia percorrer. Então isto aí, por várias vezes nós reunimos já com o governo federal, reuniões da bancada e até agora não teve pelo lado da NTT querer participar desse convênio que nós fizemos. Então em Goiás eu tenho parceria com a Prefeitura de Goiânia, Prefeitura de Aparecida, Prefeitura de Senador Canedo e nós pagamos das outras 14 que não tem capacidade financeira de pagar. Boa. Então aqui, se nós reuníssemos Goiás, Brasília e a NTT, nós fixaríamos o valor da passagem, um valor único, e não deixaríamos esse valor aumentar, porque nós faríamos aquilo que nós fazemos em Goiás. Aportamos um valor para não ir no bolso do cidadão. Boa. Governador, muito bom. Até porque se a gente continuasse aqui na conversa do entorno, a gente ia até 3:30 da tarde. Mas te agradeço aí a visita aqui ao nosso estúdio, a visita aqui à nossa Record. Se eu quiser deixar mais um recado aí para essa galera do entorno e também do Distrito Federal que vai para o nosso entorno trabalhar. Bom, se Deus quiser, eu tenho trabalhado muito. Nós nos dedicamos muito ao entorno. O entorno era uma região que não se sentia identificada com o estado de Goiás, não sentia a presença do governo de Goiás. Era aquela época que o ex-governador prometia o trem-bala, eu saí de Goiânia para chegar, e não tinha nenhum aparelho de raio-x, nem uma UTI e nem um hospital. Então a população ficou de uma certa maneira desencantada. Mas além do que nós falamos sobre a nossa reforma, sobre a nossa área de segurança e também na área de saúde, é dizer também o trabalho social que foi feito. Eu acho que nunca se deu tanta atenção hoje, na independência dessas pessoas, hoje, as pessoas, na emancipação social dessas pessoas, com os programas que nós implantamos nessa região do estado, e a educação, hoje, onde realmente é a região que tem todos os colégios cívico-militares, que nós transformamos em colégios militares e que passaram a ser uma referência, e eu estou torcendo muito, e acredito, daqui a uns dias vai sair o resultado. Eu acredito que Goiás vai ser o primeiro lugar no IDEB, mostrando realmente que aquilo que nós investimos está com resultado aí, a criançada com a nota cada dia melhor e com isso tudo gerando mais oportunidade de emprego e de futuro para essa juventude do estado de Goiás e, lógico, de Brasília também, com toda essa influência, aonde nós temos que trabalhar de forma conjunta, parceira, para que todos sintam a melhoria na sua qualidade de vida. Sempre. Governador, um abraço grande para o senhor. Um abraço, valeu Fred. Mesmo, viu? Deus abençoe Obrigado. o monte lá, o nosso estado de Goiás também. Pode ter certeza. Obrigado, cada dia mais lindo. Vambora. Tá, tamo e junto. quem for visitar Goiânia, dê uma chegada lá no Natal do Bem, ali no Oscar Niemeyer. Vocês vão ver a coisa mais maravilhosa do mundo. Nós estamos disputando com Gramado, hein, gente? Eita, fé. Um abraço grande pro senhor, tá bom? Até mais.